estiver acompanhando a live aí, que não dá para ver por aqui, senão vou ter que entrar no YouTube Studio, mas deixem um like, ajudem aí no canal, se inscrevam no canal, que ajuda a gente a continuar sempre produzindo aqui uma live pós-jogo, e sempre que vocês quiserem, a gente está aí para poder analisar um jogo. E aqui, ó, pensando um pouquinho nesse jogo do Botafogo e do Fluminense, o Botafogo ele veio com uma escalação um pouco distinta, né? Diferente das outras vezes, o Botafogo, aqui a gente pode até dar uma olhada na estatística, que ela vai ajudar a gente a entender um pouquinho sobre um pouco de como se deu esse jogo, né? Deixa eu até ajeitar aqui, jogar aqui minha câmera. Vocês podem perceber que tiveram 15 finalizações do Botafogo e 8 do Fluminense. Foram 6 do Botafogo para fora, 7 no gol e 1 do Fluminense. Aqui a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre esse jogo, porque no primeiro tempo, né, o Botafogo veio com um esquema diferente, num 4-4-2. A ideia era o quê? Você tem dois volantes aqui, o Marlon Freitas e o Gregório. Você tem jogadores um pouquinho mais abertos, não exatamente como pontas, mas jogadores um pouco mais abertos, que é o caso do Matheus Martins, do lado direito, se eu não me engano, né? E o Savarino pelo lado esquerdo. É isso, queridos? Lado direito, lado esquerdo? Não tenho certeza se é exatamente isso. Me confundo com os lados. E o Savarino pelo lado esquerdo? Tá. E você tinha dois jogadores por dentro, né? Que no caso seriam o Mastriani e o Igor Jesus, né? Dois centroavantes. Muita gente gosta desse esquema do 4-4-2. Eu, honestamente, acho que até a questão do esquema, ele não faz muita diferença, né? O que faz diferença é, de fato, se o time consegue... O que o time consegue produzir e como o time se posiciona dentro de campo, né? Então, vamos pensar no seguinte. Não existe... Nossa, que porrada. Não existe um esquema ideal. Certo? O que você tem é esquemas que podem funcionar com certos elencos e com certas características de jogadores e outras não. Um dos problemas do Renato Paiva, que ele vem tendo durante esses últimos jogos do Botafogo, durante o trabalho dele como todo, é a transição, né? Ele tem dificuldade de poder fazer a saída de bola e fazer uma transição em velocidade. Tem que ficar esticando essa bola e muitas vezes você tem jogadores do Botafogo que jogam mais para dentro, que é o caso do Savarino, do Arthur Vitor, e o que acontece? O Botafogo não consegue ter essa jogada em velocidade, e quando tenta jogar por dentro também não consegue, porque o Gregório ele vem para fazer um terceiro zagueiro, né? Então aqui dois zagueiros, né? Que é o Jair e o Alexander Barbosa. E aí o que acontece? O Gregório, que está aqui na frente, ele vem para trás para poder fazer com que o Jair e o outro jogador façam essa linha de passe. Os laterais sobem. Só que o que acontece? O Botafogo teve muita dificuldade de conseguir fazer esse jogo, porque ele sempre se dá pelas laterais, né? Porque o que acontece? O Marlon Freitas fica sozinho no meio campo, o Savarino até às vezes tenta chegar ali, isso aqui, muito dificilmente ele conseguia fazer essa parede. Então, muitas vezes o Igor Jesus tinha que sair da área e tentar vir por dentro. E aí o que acontece, né? Se o Igor Jesus tentava vir por dentro, você perdia um jogador como referência como referência lá na frente. Então, o que o Paiva fez nesse jogo, que eu acho que é aí que a gente pode começar a elogiar, né? Ele fez um 4-4-2 pensando no seguinte: principalmente quando o Botafogo ele tem essa saída de bola, ele vai ter o Gregório vindo, né? Vindo para trás para poder, né, abrir os dois zagueiros para que eles tenham ele tem uma posição para poder dar um passe para o lado direito ou para o lado esquerdo. Os laterais sobem, mas ele tem jogo por dentro. Por quê? Porque você tem o Marlon Freitas de um lado, você tem o Savarino vindo aqui, fechando no meio também, e você tem também por dentro o Igor Jesus. E aí você não tem além do Matheus Martins pelo lado também, né? Mas você tem o Igor Jesus voltando. Por quê? Porque quando você joga com dois centroavantes, um vai sair da referência para poder buscar essa bola, para poder exatamente fazer essa pressão, ou principalmente quando você joga com dois centroavantes, fazer a saída e puxar essa marcação. A saída do Igor Jesus para fazer essa parede ajudava o Botafogo a reter essa bola no meio campo e dava a opção de passe para o Botafogo. E não perdia esse jogador de referência lá na frente. Por quê? Porque o Mastriani estava ali, né, como um jogador mais centralizado. A gente até falou, né, dos comentários da Sport TV, né, dos comentários da Sport TV, é que o Mastriani não tinha aparecido tanto no jogo. E não precisava. O Mastriani foi acionado no jogo nos momentos cruciais para o Botafogo.
E aí você vê a grande diferença desse time, né? Ele conseguia fazer essa saída de bola exatamente porque conseguiu posicionar bem os jogadores, conseguiu ter espaço exatamente por esse posicionamento e conseguiu movimentar essa bola. Os laterais tinham uma ideia muito interessante nesse jogo, porque quando o Botafogo conseguia 2, 3 passes, né, a parede do Savarino, a parede do Igor Jesus, a bola do Savarino, o toque do Marlon Freitas, além de organizar esse meio campo, você munia esses laterais a sempre subirem para poder pegar essa bola, poder arranjar uma jogada em velocidade, né? Inclusive, se tem alguém que a gente pode elogiar muito ofensivamente por primeiro tempo, foi o Cuiabano. O Cuiabano, aliás, não só, né, com a bola, mas sem a bola também, né? O Cuiabano tirou muito espaço do John Arias também. E principalmente quando ele precisava atacar o espaço, o Cuiabano atacava, né? Claro que faltava, né, aquele refino quando ele chegava na bola, quando ele chegava no último terço do campo, mas o fato é, ele atacou muito bem o espaço, e é o que o Botafogo precisava nessa transição. Se o Botafogo quer jogar em transição, ele precisa de jogadores que consigam fazer essa jogada de corredor, e o Cuiabano e o Vitinho conseguiram, principalmente o Cuiabano nesse jogo. Então, o Botafogo ajeitou essa saída de bola, né, com o Gregório vindo, arranjando esses passes, arranjando 2 zagueiros aqui abrindo, tendo esse meio campo, o Igor Jesus podendo sair da referência sem perder um jogador na última linha porque o Mastriani está ali. Você ganha os laterais podendo jogar quase um bloco médio, né, jogando em velocidade, sempre dando espaço para poder dar o passe, sempre dando a opção de passe. E aí você começa a ajeitar esse time, e o resultado que a gente pode ver pelo jogo o resultado até ele é um pouco, não vou dizer injusto, né, mas porque injustiça no futebol não existe, mas a gente pode até dizer que o Botafogo poderia ter ganhado com uma certa tranquilidade nesse primeiro tempo, né? Porque você vê, o Botafogo teve 7 finalizações no primeiro tempo, né? Aqui já até botar a estatística. Foram 7 finalizações do Botafogo contra uma do Fluminense. Cadê a estatística aqui? Estatística, porra. Vamos lá. Aqui. 7 finalizações a 1 no gol. E essas 7 finalizações a 1 são principalmente porque no total foram 15 finalizações a 8, né? Mas 7 finalizações porque o Botafogo produziu muito. Aqui não eram 7 finalizações a gol no primeiro tempo, né? Mas foram 7 finalizações contra 1 no Fluminense. E o Botafogo produziu tanto exatamente porque conseguiu fazer essa transição. Olha a diferença, né? Parecia que o Botafogo tinha ido da água pro vinho nesse jogo, né? De repente os jogadores decidiram jogar? Não, é uma questão de posicionamento, uma questão de organização. De fato, alguns jogadores estavam melhores, mas exatamente por quê? Porque eles tinham espaço para poderem jogar. E principalmente, e também, é claro, né? Segundamente, a gente tem que falar na mexida do Paiva em relação ao Arthur, né? Colocou o Arthur no banco, entendendo exatamente que o Arthur não estava conseguindo ajudar defensivamente, não estava conseguindo atacar o espaço. Na verdade, ele estava atrapalhando muitas vezes em alguns jogos. E a entrada o jogo do Matheus Martins pelo lado, o jogo do Savarino um pouquinho mais por dentro, ajudou esse time a ter um pouquinho mais de equilíbrio, um pouquinho mais de qualidade, e o resultado foi esse. O Botafogo ele produziu muitas chances, poderia ter saído com um pouquinho mais de poderia ter saído no primeiro tempo com uma vantagem, né? Inclusive uma vantagem de talvez 2-0, não conseguiu, mas conseguiu fazer um gol suficiente no primeiro tempo, né? O gol, inclusive, do Botafogo, ele sai de uma maneira muito bonita. Depois eu até vou ver se eu consigo procurar o vídeo, mas sai exatamente dessa troca de passes em velocidade. O Botafogo conseguiu fazer isso com muita qualidade, né? Muitas vezes o Savarino vindo por dentro, de vez em quando o Matheus Martins passando por esse lado aqui, aí você vem os laterais pisando na área para poder receber essa bola, é justamente assim que sai o gol. Então, muitos elogios ao Botafogo nesse sentido. Ao Fluminense, né? Porque esse é o detalhe, né? Se tem alguém batendo, tem alguém apanhando, né? O Fluminense no primeiro tempo foi muito assustador. Claro que ninguém esperava que o Botafogo fosse jogar com 4 ofensivos, né?
talvez 4 ou 5 ofensivos, né? Laterais com tanta velocidade, com tanta explosão, dois jogadores dois jogadores centroavantes podendo sair e voltar e tal. Surpreende realmente. Mas o Fluminense não conseguiu se encontrar em campo, né? Você tem um Ganso muito perdido no jogo, você tem um meio-campo do Fluminense com muita dificuldade de ter uma pegada, de conseguir superioridade numérica. Você tem um Canóbio jogando muito mal nesse primeiro tempo. Esse é um fato, o Canóbio jogou muito mal. E o Fluminense, em certos momentos, teve até espaço. Em vários momentos vocês podem ver do primeiro tempo que o John Arias, ele jogava do lado, ele jogava daquele lado direito ali, puxando para dentro, e ele tinha esse espaço. Por quê? Porque o Cuiabano subia e o Cuiabano tinha que voltar e às vezes ele não conseguia. Ele tinha esse espaço, só que às vezes o erro era do John Arias, às vezes o erro era do posicionamento do Fluminense. O Fluminense estava baqueado, não conseguia se organizar e por isso não teve grandes chances no primeiro tempo. Aliás, é difícil lembrar de uma chance interessante do Fluminense no primeiro tempo. Então, assim, foi um jogo abaixo do Fluminense, muito abaixo, muito apático, com dificuldade de fazer a saída de... como é que fala? Com dificuldade de fazer a marcação na saída de bola do Botafogo, porque era um segredo, né? Os times pressionavam essa saída de bola do Botafogo. Tudo bem que o Botafogo saiu muito melhor hoje, só que é aquela questão. Se você tenta fazer a pressão na saída de bola de uma maneira tosca, por exemplo, salta um jogador, salta linhas, né? Um jogador vai subir, o outro fica naquele meio... vamos colocar aqui, ó. Tem 4 zagueiros aqui, tem 3 jogadores podendo subir, só que só um sobe, né? Um vem aqui, sobe, o outro tá um pouquinho mais afastado, o outro tá aqui, não sabe se vai marcar o homem da saída de bola, né? E esse é o ponto, né? Fazer pressão no homem da bola. O Fluminense não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Quando o Fluminense tentava fazer tentava fazer essa pressão, não durava muito tempo, né? Tanto que no segundo tempo o Renato Gaúcho não mexeu no time. E isso eu acho um pouco assustador, né? Tudo bem que ele deu uma comida de rabo no time, o time voltou de uma maneira diferente, mas não durou muito tempo. Deu 15 minutos ali, Fluminense pressionando, teve uma finalização muito boa do... Agora esqueci do jogador, acho que é Bernal. Deu uma finalização quase que vai no ângulo do John. Pressionou bem a bola, conseguiu até recuperar algumas bolas, né? Conseguiu escanteios e tal. Mas, sendo bem sincero, isso se perdeu depois de um tempo. Perdeu no primeiro tempo, porque era um ímpeto, né? E esse é o ponto. O Fluminense não estava conseguindo jogar porque você tinha laterais do Botafogo que se defendiam muito bem e que estavam ofensivamente muito bem. Defensivamente, inclusive o Vitinho, o Vitinho fez o gol, né? Mas o Vitinho ajudou muito sem a bola, né? Ele tirou o espaço do John Arias, do John Arias não, do Canóbio, mesmo o Canóbio jogando mal, entendeu? E assim, o Renato não viu que... O Renato poderia ter visto que o time não estava funcionando dentro desse posicionamento. E era necessário que se mexesse desde o segundo tempo, né? Do começo do segundo tempo. O Renato preferiu não mexer. O Fluminense até volta um pouquinho melhor. E aí consegue produzir algumas chances, né? Tocando um pouquinho mais a bola, um pouquinho mais acordado, dando um pouquinho mais de passe, podendo jogar um pouquinho como é que fala? Nessa saída do Botafogo, né? O Botafogo subia muitos laterais, o Fluminense começou a achar esses espaços, né? E aí quando um volante subia para fechar o que o lateral deixou, abrir um espaço no meio campo. Aí você tem, por exemplo, alguns jogadores entraram, né? Você tem o Lima jogando, conseguindo circular um pouquinho essa bola. Você tem o Ganso conseguindo circular um pouquinho essa bola. O John Arias tentando vir mais por dentro, achando uma posição. Mas o fato o Fluminense produziu algumas chances no segundo tempo. Mas o fato o Botafogo, se a gente olhar o retrospecto do segundo tempo, o Botafogo ainda foi melhor, né? Porque o Botafogo poderia ter matado esse jogo. E aí vai aquela questão, né? O Fluminense não joga bem e o Botafogo poderia muito bem ter ganhado o jogo com um pouco mais de tranquilidade nesse segundo tempo, né? Vem as entradas do Arthur Vitor, né? Aqui a gente pode até ver, né? Teve 2 bolas na trave, teve uma bola inclusive do John Arias, né? É uma falta que o John Arias bate no segundo tempo, bate na trave. Tem uma bola também do Savarino que passa no canto, né? Quase que Cara, o Fábio deve ter ficado maluco, né? O Fábio deve ter ficado maluco, porque primeiro que a falta era longe e você tinha 3 jogadores aqui, ó, na barreira. Quando o Savarino bate,
Primeiro, uma bola meia altura, dava pra eles ficarem só. Nem pularem, eles pegavam essa bola ia ser bloqueada. A, a barreira abre. Aí é pra. Desculpa até a expressão, é pra fuder o cu do palhaço, né? Fábio, inclusive, hoje que fez um puta jogo, né? Ah, tomou 2 a 0, mas poderia ter sido muito mais. O Fábio tirou bola em cima da linha, teve jogador tirando bola em cima da linha, defesas muito importantes do Fábio, continua jogando muito bem. E o fato o Botafogo poderia ter matado esse jogo, né? Justamente no contra-ataque, quando o Fluminense teve as jogadas, quando o Fluminense teve mais essa posse de bola no segundo tempo, o Botafogo ele tentou, passes errados do Fluminense, né? O Botafogo começou. Ó a diferença, né? O Botafogo 419 passes, né? O Fluminense teve 622 passes. O Botafogo, com poucos passes e com um pouquinho mais de organização, o que ele fez? Ele chegava na área com tranquilidade. Por quê? Por causa da qualidade, por causa da organização. Era necessário. Mas voltando ao ponto. O Fluminense tinha essa posse de bola no segundo tempo, conseguia ter essa bola. O Botafogo, em certos momentos, até não conseguiu fazer essa pressão. E mesmo assim, quando recuperava a bola, tinha um contra-ataque interessante, né? E aí tem as entradas do Arthur Vitor, do Elias Manuel, que eu gostaria de falar. Teve a entrada do Alan também. E sendo bem sincero, que eu me lembre, todas as entradas do Botafogo, todos os jogadores que entraram no Botafogo subtraíram, né? Vamos falar coisas contraditórias, vamos usar antíteses, né? Somaram negativamente. O Arthur, ele entra no jogo no lugar do Matheus Martins. A ideia é ele tentar ter um pouquinho mais de refino, né, para poder conseguir uma finalização de fora da área, conseguir construir um pouquinho mais o jogo, conseguir atacar o espaço que o Botafogo tinha, né? Você tinha um Vitinho passando, o Arthur poderia atacar o espaço também. E a verdade é que o Vitinho, ele teve chances, né? O Arthur teve chances, inclusive ele roubou certas bolas e teve de frente pro gol, ou pelo menos tendo lado pro corredor para ele poder passar, e ele não conseguiu. Porque toda vez que ele tentava puxar para dentro, ele escorregava. Tentava puxar essa bola para tentar levantar a cabeça, na hora de dar o último passo não conseguia. Na hora que ele chegava próximo do gol, ele cometia um erro técnico. E é um erro técnico que a gente olha assim e não parece com o Arthur. Tem muito torcedor que faz piada com o Arthur. Pô, o Arthur usa a camisa 7 do Luiz Henrique, do Botafogo, do Garrincha, etc. Mas o Arthur, ele tem qualidade. Mas me parece que o Arthur tá muito nervoso nos últimos jogos. Nos últimos jogos não, mas desde que chegou no Botafogo, né? Tem uma jogada que, inclusive, ele dá o passe no Igor Jesus. O Igor Jesus dá a bola de volta nele. Inclusive, eu acho que ele dá de calcanhar de volta. E aí tá o Arthur Vitor de frente pro gol, né? Tem dois jogadores ali, é claro, né? E ele pode muito bem tentar a finalização e tentar tirar do goleiro, né? Ele chuta a bola e ele isola completamente. E são erros que a gente olha assim e você fala, poxa, o Arthur, ele tá chutando com a perna boa e ele tá errando o gol de uma maneira muito feia. E aí eu começo a pensar, o problema é técnico ou o problema é confiança? E eu acho assim que é confiança. Porque o Arthur jogou no Palmeiras, jogou no Bragantino, jogou no Campeonato Brasileiro, já jogou em futebol competitivo durante a gente pode falar que durante um tempo, né? E o fato é, o Arthur não está entregando nem 50% do que a gente espera dele, né? E eu não vou aqui dizer que o Arthur vai ser o novo Luiz Henrique, que a gente sabe que ele não, nem no seu melhor, no seu prime, ele vai conseguir entregar. Ele não vai conseguir entregar o que o Júnior Santos entregou no começo do ano passado, né? Só que ele é um jogador que ele produz sim. Que ele é um jogador que tem chances de dar certo nesse Botafogo, porque é um jogador de qualidade. O que falta nele é talvez um pouquinho mais de... não só de tranquilidade, mas um pouquinho mais de confiança. E, assim, em relação ao jogo, é isso. O Elias Manuel entrou dormindo um pouco, né? Eu vi que na marcação ele demorava um pouquinho para chegar, para voltar. O Alan, ele... faz muito tempo que o Alan não entrava, né? Eu notei que o Alan, ele entrou um pouquinho nervoso no jogo, mas não nervoso no sentido de ansioso, né? Ele queria mostrar serviço.
E em muitos momentos ele acabou até prejudicando, né? Tentando dar um carrinho ou tentando dar o bote de primeira, né? Com jogadores como John Arias, jogadores que têm recurso e em vários momentos ele gerou um espaço que não deveria gerar. Então, assim, o Alan, o problema dele também não é técnico, mas é necessário que quando um jogador, principalmente o Alan, entre no jogo, ele entre exatamente para dar um pouquinho mais de de consistência, coisa que o Botafogo não teve, e aí é uma crítica ao time, né? O Botafogo não teve essa consistência e essa tranquilidade para dominar esse jogo. O Botafogo passou 90 minutos nesse jogo sendo melhor, mas não conseguia dominar o jogo, não conseguia pegar essa, dominar não, ditar o jogo, né? Você estava no segundo tempo que o jogo estava em aberto, até os 40 minutos, 45 minutos o jogo estava aberto, o Fluminense poderia ter feito um gol, inclusive tem até aquele lance, né, que o pessoal provavelmente vai reclamar que é do John Arias, né? Na área lá, e vão falar que teve uma carga nas costas dele, mas enfim, não vou entrar nesses meandros. Mas o ponto principal é: o Botafogo poderia ter matado esse jogo antes e não matou. Dessa vez teve um contra-ataque, jogada em velocidade, Savarino foi lá, fez o gol. Aliás, que jogo do Savarino, né? Foi bem em tudo, tudo que o Savarino tentou, ele foi bem. Mas falta o Botafogo ter um pouquinho mais de tranquilidade. Acho que essa tranquilidade ele vai ganhar a partir dessa sequência que vai ser uma virada de chave, né? Vamos ver se o Botafogo faz essa virada de chave e consegue voltar a jogar bem, né? Voltar a jogar bem em constância, que é o que a gente espera desse Botafogo. O Botafogo ele tem problemas de elenco, vou até fazer um vídeo depois, gente, para falar sobre esse elenco do Botafogo, mas mesmo com digamos assim, com as saídas do Botafogo no último ano, o fato é o Botafogo continua tendo entre os 4 times melhores do Brasil, né? Você tem muita coisa para extrair nesse time. Você tem um jogador você tem as laterais com jogadores como Cuiabano, Alex Telles, Vitinho, Matheus Ponte. Você tem o meio-campo com o Alan, com o Marlon Freitas, com o Gregório, com o próprio Savarino. Você tem até o Santiago Rodrigues que vai vir depois. Você tem jogadores como o Matheus Martins, que é muito... Esse é um ponto que a gente tem que falar do Matheus Martins. O Matheus Martins, quando ele tem que decidir no último terço do campo, ele é um jogador muito importante. Ele é um jogador muito importante. Às vezes o que falta no Matheus Martins é quando ele tem muito espaço e ele tá atrás. Ele tá muito atrás, né? Ele às vezes comete erro, né? São erros técnicos e aí é um jogador um pouco mais limitado. Mas quando ele tá de frente pro gol, ele é um jogador que dificilmente ele não consegue gerar uma boa oportunidade, né? Teve até uma finalização que ele bate bem, né? Podia ir na trave, mas ele obriga o Fábio a fazer a defesa e consegue um escanteio. O Matheus Martins fez um bom jogo. Então, assim, o fato é, o Botafogo ele tem o Igor Jesus, o Masteriani. O Botafogo tem um time. Tem um time muito interessante, muitos jogadores podendo fazer. Tem lacunas? Todos os elencos do Brasil têm lacunas. A gente não esperava que o Botafogo teria lacunas. Mas o fato é, o Botafogo, com as suas lacunas, ele é melhor do que a esmagadora maioria dos times do Brasil. Ele é melhor que o Internacional, inclusive. Então, assim, há muito... tem que se elogiar o Paiva pelo que ele fez hoje, a nova formação, novo posicionamento, que formação não é só a formação, é o posicionamento de campo. A gente tem que ajeitar essa questão da lateral, né? Um adversário com um pouquinho mais de consistência defensiva não vai dar esse espaço para os laterais sempre subirem, né? Isso é uma coisa que, enfim, cabe ao Paiva depois dar uma olhada, mas o fato é, houve avanço, e esse avanço tem que ser falado. E, principalmente, a gente precisa ter um pouquinho mais de colocar o pé no chão e pensar, esse Botafogo, com esse elenco, ainda consegue fazer algo interessante esse ano. Consegue. Agora é dar consistência, rodar esse elenco para você ver oportunidade, porque tem jogadores pedindo passagem aí, conseguir ter uma consistência defensiva. Eu gostei muito do Jair hoje, gostei bastante. Vão ter jogadores que vão voltar de lesão e vão agregar ainda mais esse elenco. Então, assim, muita coisa boa a se tirar desse jogo, muita coisa boa a se tirar dessa vez do trabalho do que o Paiva fez hoje. Em relação ao Fluminense, volto a dizer, é um elenco que ele não chega não é tão bom quanto o Botafogo, mas é um elenco que pode fazer um jogo melhor. Fluminense, inclusive, do Renato Gaúcho, vem fazendo resultados interessantes. Mas nos últimos jogos, vem caindo um pouco o ímpeto, vem tendo um pouquinho mais de dificuldade. Hoje faltou intensidade,
Faltou também algumas mexidas do Renato em alguns momentos cruciais. Tá na hora de, não é pressionar o Renato, mas fazer algumas críticas construtivas ao trabalho dele. É necessário fazer isso até para a evolução do trabalho, e eu acho que o Renato Gaúcho e o Fluminense, eles combinam muito. E acho que ele pode fazer um trabalho muito bom. Mas dar aquela puxada de orelha, começar a fazer uma criticazinha, não uma crítica pesada, mas entender que, ó, tem o Keno aí, tem alguns jogadores aí que podem entrar, você tem jogadores aí que como Canóbio, que não jogaram, que poderiam ter sido sacados, você tentar melhorar tentar outras oportunidades de outros jogadores, você tem um Everaldo aí também, então assim, existem opções nesse Fluminense e dá pra gente cobrar. E esse é o bom, né? Cobrar de um time que é bom. Hoje foram 2 elencos que são bons e que a gente sempre pode cobrar mais, né? O Botafogo é claro que a gente pode cobrar muito mais, mas o Fluminense é um time que a gente pode cobrar mais. E é isso. Em relação a Botafogo e Fluminense, eu tenho isso a dizer. Gostei muito do jogo, principalmente desse segundo tempo mais. Como é que fala? Esse segundo tempo que estava indefinido, né? Poderia ser decidido num detalhe. Gostei do jogo. Acho que como se fala, né? Há coisas a se tirar de ambos os lados. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã provavelmente eu vou lançar um vídeo. Abraços. E vamos esperar os próximos jogos. Bora, 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 bora.